Oi, nós abrimos o programa de hoje destacando a reportagem de capa da edição 230 da Revista Oeste, assinada por Silvio Navarro, com o título Cheque. O texto mostra como os diálogos entre assessores de Alexandre de Moraes, publicados nesta semana, revelam que o ministro montou um gabinete para perseguir e amordaçar a direita no país. E a gente acompanha um trecho na voz de Daniel Vidal. Desde a última segunda-feira, uma sequência de reportagens publicadas pelo jornal Folha de São Paulo chacoalha o gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, formado por uma equipe de juízes auxiliares, policiais e peritos de prontidão. E o Brasil só soube da existência deles por causa do que andavam falando secretamente num grupo de WhatsApp. A exposição do gabinete de Moraes provocou a reação de redações da imprensa tradicional, que até então concordavam com a caçada ao bolsonarismo, uma espécie de vilão dos novos tempos e também conhecido como extrema-direita. O fato é que a valentia de outrora do ministro mudou de lugar nas colunas de jornais e passou a ser vista como abuso de autoridade. Nos últimos meses, foram publicadas dezenas de críticas aos inquéritos perpétuos e mais pessoas compreenderam que eles se degeneram num pântano jurídico sem saída. Em resumo, o que diversos setores da sociedade perderam o medo de dizer é que o Brasil não consegue virar a página do 8 de janeiro unicamente por causa do Supremo Tribunal Federal. Branca Nunes, nossa diretora de redação, hoje conosco aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro para trazer mais destaques dessa edição. Branca, não poderia deixar de ser a capa, claro, tratando da revelação das trocas de mensagens entre juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, e vários artigos nessa edição tratam desse tema, claro que inclusive a Revista Oeste foi citada, né, Branca? Falamos muito sobre isso ao longo de toda essa semana. Seja bem-vinda. Obrigada, Paula. Boa noite, Piotto, Augusto, Alexandre, Cauti. Boa noite a você que nos acompanha. Essa edição é quase uma edição especial, né, sobre esse tema, porque a gente tem os artigos do Guzzo, do Augusto, da Ana Paula, Henkel, do Piotto, do Alexandre Garcia e do Rodrigo Constantino. Formam um combo, né, que complementam a reportagem de capa e dão a dimensão das arbitrariedades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então eu gosto de falar que é uma edição especial quase. O Guzzo, né, como ele escreveu, ele coloca: chegou a hora do Brasil decidir se continua vivendo sob o regime legal comandado há 5 anos por Moraes ou se vai voltar à democracia estabelecida com a Constituição de 1988. Estamos num momento decisivo, vamos ver o que acontece. Outros assuntos também que estão nessa edição, um deles é a reportagem da Miriam Sanger, nossa correspondente em Israel. Agora temos também uma correspondente em Israel. Ela descreve como está a vida em Israel 10 meses depois do atentado do Hamas em 7 de outubro de 2023. Então, ela mostra que não existe assim um pensamento coeso. Israel está dividido. Tem gente que acha que precisa fazer o possível para trazer os reféns de volta, e outros acreditam que a guerra ajuda a enfraquecer estes grupos. Mas ela fala que tem uma sensação, né, um sentimento assim, que toma conta, que é uma tensão, como se algo fosse acontecer a qualquer momento. Ela também conta algumas curiosidades de Israel que nem todos sabem. Por exemplo, que todos os apartamentos, casas que são construídos em Israel ou que já existem, eles têm um quarto do pânico, eles têm um bunker para uma situação de bombardeio. E os hospitais, principalmente nas áreas de fronteira, eles têm um segundo hospital subterrâneo. Então, acontece um bombardeio em cima, eles em poucas horas conseguem passar toda a estrutura deles, né, os doentes e tal, para esta área subterrânea que eles têm. E eu vou encerrar com o texto do Christian Costa sobre a Venezuela,
que todo mundo esqueceu da Venezuela, mas eles estão vivendo uma situação muito dramática lá, depois de algumas semanas das eleições fraudadas, e ele conta ele mostra, né, ele dá exemplos de como se manter no poder hoje é uma questão de sobrevivência para o Nicolás Maduro, porque se ele sai do poder, o que acontece? Ou ele vai preso, ou ele tem que se refugiar em um dos poucos países que ainda o aceitam. Então são esses alguns destaques dessa edição, tem muito mais. Deixa eu aproveitar que a nossa diretora de redação está aqui, porque nessa semana a gente leu um trecho de um editorial aqui da Revista Oeste que foi publicado no site. Até vou pedir para a produção para a gente resgatar. A gente comentou aqui, mas acho que vale a pena a gente reforçar, né, Branca? Porque essa foi uma semana histórica, desde terça-feira, com a revelação dessa troca de mensagens aí entre o ministro e seus assessores no gabinete pelo jornal Folha de São Paulo. A Revista Oeste foi citada e nós, de maneira muito corajosa, mais uma vez nos posicionamos enfaticamente sobre isso. Então, queria aproveitar a sua presença aqui para ler mais uma vez e reforçar o nosso compromisso com os nossos leitores, com a nossa audiência, com quem nos acompanha aqui todos os dias. Nós publicamos esse editorial na quarta-feira, 14 de agosto. Lembrando que a publicação da Folha foi na terça, final do dia, né, quando a Folha começou essa série de reportagens, né, e nós já na quarta-feira, então, publicamos esse editorial que está aí na tela, ó, A Verdade Prevaleceu. A divulgação de mensagens trocadas entre Alexandre de Moraes, assessores e funcionários do TSE provam que o Oeste estava certo. Eu vou ler só o trechinho final, depois convido a quem está nos acompanhando a ler na íntegra aqui esse editorial que está disponível no nosso site, revistaoeste.com. Aspas aqui. A desmonetização, as constantes ameaças e as frequentes acusações que aludem a fake news não impediram que continuássemos lutando o bom combate. Como demonstram as capas da revista, não recuamos 1 milímetro. Não contornamos um único assunto e sempre nos ativemos aos fatos. A decisão editorial de não aceitar dinheiro público, nem depender de publicidade oficial, nem da monetização das redes sociais, garantiu o fôlego suficiente para vencer esse período de trevas. O Oeste sobreviveu graças aos seus assinantes. Como temos repetido, a verdade às vezes desmaia, mas não morre. Nosso compromisso é com os leitores e sempre seremos fiéis aos fatos. Então nós firmamos esse compromisso mais uma vez com todos que nos acompanham, né, Branca? Eu coloquei inclusive esse editorial embaixo da carta ao leitor desta semana e para mostrar como neste período mesmo de desmonetização, e a gente não perdeu a coragem, eu reproduzo algumas capas que foram publicadas nesse período. Então, convido você a entrar na carta ao leitor, é um texto aberto da revista, e dar uma olhada no que publicamos este tempo todo e um gostinho do que tem na revista dessa semana. Boa, quer dizer que tem uma degustação aí para quem não é assinante, pode acessar a carta ao leitor. Enquanto a Branca comentava alguns destaques da nossa edição digital, eu consegui pescar aqui no nosso chat. O Stone disse o seguinte: hoje refiz minha assinatura na Revista Oeste, vamos juntos. Então, em nome de toda a equipe, muito obrigada pela sua renovação, pelo que eu estou entendendo aqui, da assinatura da Revista Oeste. E convido você, reforço aqui o convite, você que acompanha o Oeste Sem Filtro, também a assinar a nossa revista digital. É uma forma de você aí do outro lado da tela apoiar o nosso jornalismo independente. E se você já é assinante, vale a indicação para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, para algum familiar. Enfim, a gente precisa crescer, ampliar e manter a nossa independência para seguir crescendo. Tem aqui, ó, na nossa tarja, revistaoeste.com/assine. Você pode clicar nesse link ou então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na nossa tela. Estamos com uma promoção, 20% para assinatura anual, facilitamos o pagamento 6 vezes no cartão de crédito. Então, você não é assinante, corre lá, e se você já assina, indique ou então dê de presente. Acho que é uma assinatura digital, um presente diferente, e tenho certeza que quem receber vai gostar muito do conteúdo. E deixa eu já aproveitar aqui, então, embalar e convidar quem está nos acompanhando para mandar um vídeo para nossa produção. Lembre-se de gravar, então, esse vídeo na horizontal, até 30 segundinhos, diga o seu nome, a cidade
de onde você assiste Oeste Sem Filtro. O número do nosso WhatsApp é o 11 957 86 1993. Deixa eu me despedir de Branca Nunes agora, desejar um ótimo final de semana. Até a próxima, Branca. Até um ótimo programa.